né? Assim como eu tinha falado do Marco semana passada, me sinto muito à vontade, né? Desse relacionamento que a gente procura criar com a equipe de trabalho. E também, o Zé Ricardo, a gente acabou nos tornando amigos, né? Uma alegria muito grande quando a gente consegue isso dentro de um projeto, né? Nessa relação, tá bom? Então, vocês estão em excelentes mãos. Zé, muito obrigado aí pelo seu sim, ter topado aí, transmitir o seu conhecimento. Tenho certeza que vocês vão gostar demais aí da palestra do Zé. Obrigado, Tainá, mais uma vez. Tenham todos uma ótima palestra. Fiquem com Deus. Igor, pode deixar que eu vou passar meu contato aqui no chat, tá bom? Obrigado pelo interesse. Anderson também, pode deixar que eu vou disponibilizar para vocês. Muito obrigado. Muito obrigada, Rodrigo, pela sua apresentação. Eu gostaria de agradecer o aceite do nosso convite, do José Ricardo. Muito obrigada pela sua participação, muito obrigada pela sua disponibilidade. Hoje, então, eu vou apresentar o nosso palestrante do dia, da nossa terça-feira aqui rapidinho. Eu vou ler aqui o mini currículo dele, porque não tem como decorar um mini currículo dos palestrantes, muita coisa. O José Ricardo, ele vai ministrar o tema de hoje é Incoterms, condições de compra e venda. José Ricardo, ele é engenheiro mecânico, pós-graduado em gestão empresarial, coordenador adjunto do Núcleo de Jovens Empreendedores Ciesp e Fiesp, mentor de startups de tecnologia e inovação, extensionista do PIEX da Apex Brasil, diretor de novos negócios, Otto Advisory, atuando no mercado de comércio exterior há mais de 10 anos. José Ricardo, mais uma vez, agradecemos muito, em nome da CIRP e dos nossos parceiros, a sua disponibilidade para ministrar esse tema para os nossos espectadores. Muito obrigada, a palavra é sua. Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a oportunidade, agradeço o Rodrigo pela apresentação, a Tainá pela apresentação que fizeram. É um prazer estar aqui comentando com vocês alguma coisa que praticamente faz parte do meu dia a dia, tá? Eu sou diretor de novos negócios de uma empresa de comércio exterior, onde eu faço esse trabalho constantemente de acompanhar e direcionar para o aumento de exportação. Sou técnico extensionista, né? E esse programa de preparação da empresa pelo PIEX é um programa muito interessante. Como o próprio Rodrigo disse, não tem custo, teoricamente, né? Isso faz parte de uma verba que é direcionada ao Sistema S e à própria Apex, uma parte desse trabalho. E é uma consultoria que tende a tirar dúvidas, preparar empresas que estão começando a exportar, melhorar algumas empresas que estão exportando de forma mais esporádica e menos organizada, tá? Como nós temos poucas pessoas, que são 22 pessoas, eu gostaria de fazer uma pergunta pelo seguinte: o tema que eu vou falar, eu gosto bastante de conversar, eu tenho facilidade em conversar, e o tema que eu vou falar não me permite muita coisa, é um tema muito formatado, tá? É bem simples, é muito simples mesmo, são regras convencionadas e é interessante entender como usá-las da melhor forma. Tem algumas pessoas que eu conheço aqui já, Marcelo, Matheus, são empresas que estão em vias de começar o atendimento. Serei eu que irei atender essas empresas. Eu queria saber o seguinte, me respondam, por favor, com sim ou não. Quem exporta, sim ou não? As empresas de vocês já exportam? Eu queria só essa resposta, por favor, no chat. Não, Matheus, Luiz, muito pouco, obrigado. Opa, sim. Wesley, sim. Interunion Comércio Internacional Limitada, Maria, perfeito. AW Joias, perfeito, pessoal, muitíssimo obrigado, tá? Por que eu fiz essa pergunta? Na apresentação, eu vou sair um pouco da caixa, então,
para mostrar de forma um pouco mais simplista por que precisa de Incoterms, tá? Eu vou começar a apresentação. Tainá, como eu não consigo te ver, me dá uma resposta. Está aparecendo a tela inteira ou está aparecendo o meu PowerPoint sem a apresentação? O seu PowerPoint. E agora? Agora, aquela tela com a tela um pouquinho maior e a pequenininha do lado. Tá, eu vou parar e voltar. Vamos tentar de novo. Tem que fazer aquele contrário lá que você falou, para dar certo. Exato. Ó, pessoal, vocês me desculpem. Eu juro que eu ensaiei fazer a apresentação com a Tainá, viu? Uma janela. Agora, Tainá, agora sim. agora foi? Agora foi. Boa, vamos lá. Bom, eu vou falar com vocês de Incoterms. Para quem exporta produto, já faz parte do dia a dia, às vezes mais detalhado ou menos detalhado. Para quem exporta serviço, não é tão direto, tá? Não temos muita necessidade desse termo, mas os Incoterms nada mais do que algumas regras para facilitar o processo e responsabilidades na importação e exportação de produtos, tá? Quem rege isso é a Câmara Internacional de Comércio, sediada em Paris, tá? Nós estamos passando por um modelo novo, atualizado, modelo 2020, sem pandemia, certo? É atualizado a cada 10 anos, os Incoterms. Aqui tem um pouquinho da história, né, de como surgiu isso. Surgiu da necessidade de padronizar o relacionamento entre vendedor e comprador no momento que pode gerar uma certa crise, né? Porque uma negociação é muito bem feita à medida que a expectativa de ambos os lados é cumprida, tá? Então, a ideia foi formatar alguns modelos de contratos entre responsabilidades e pagamentos, quem faz o quê. Isso começou a ser estudado em 1923, mas o início mesmo foi em 1936. Começou em 1936 a fazer teste e fazer com que o mundo falasse a mesma língua nesse sentido, tá? Pensar que o Brasil entrou nessa regulamentação em 2011, né? Nós entramos muito tarde, tá? O Brasil entrou em 2011, então o Brasil foi regido pelo Incoterm 2010, tá? A cada 10 anos vem sendo feita uma revisão com a finalidade de melhorar e evitar alguns possíveis desencontros que haviam no modelo anterior. Tá? As mudanças do 2010 para o 2020 foram poucas. Eu vou falar com vocês mais a fundo. Essa página é só para mostrar um pouco do histórico, tá? Aqui eu já falei. O que são os Incoterms? Praticamente são regras
para nortear custos e risco das partes envolvidas, tá? Levando em consideração que isso é uma regra reconhecida pelo mundo todo, tá? Quando a gente entra no ICC, vai ter lá traduzido em todos os idiomas e regulamentado, tá? Ele é um balizador, ele não é obrigatório, mas não é comum alguém praticar comércio exterior e não utilizá-los, tá? Alguns utilizam melhor, outros utilizam um pouco menos, simplesmente por desconhecer, tá? Mas só tem a ajudar. Como tem algumas pessoas que ainda não exportam, eu vou sair um pouco da caixa aqui e falar um pouquinho sobre o que isso quer dizer, né? Na verdade, agora com esse período que nós passamos, onde teve um número de vendas online acelerada, né? Devido à falta de opção, muitos não estavam preparados, muitos não estavam preparados para comprar, muitos não estavam preparados para vender, mas isso aconteceu. Nas compras online que a gente faz no dia a dia, tá? A gente se depara muitas vezes em procurar algo na internet, achar um produto que é muito bom, o valor é atrativo e a gente não se atenta a uma coisa que é o frete, né? Então, o melhor preço que eu achei de um produto X, eu estou comparando o mesmo produto, ele tem aqui na minha cidade, mas eu achei num lugar, ele está com um valor atrativo. A hora que eu ponho para comprar, dá lá um frete que inviabiliza esse negócio, né? E aí, quem paga o frete por isso? Para o comércio online, quem paga o frete é o comprador, tá? Então, se eu quiser comprar o meu produto que está na Bahia, uma caixinha de som que está aqui na minha frente, tem o melhor preço, mas está na Bahia, eu já sei que ele seria interessante se eu estivesse na Bahia, tá? Então, o frete é uma das coisas que os Incoterms vieram para determinar quem paga esse frete. Será que se eu ligar para esse cara na Bahia vendendo a caixinha e falar, ó, você não quer rachar esse frete comigo do produto? Teu produto é um preço bom, eu quero comprar teu produto, mas eu pagar o frete sozinho inviabiliza, tá? Então, lembrando, frete, quem paga, até onde, se paga metade, se paga inteiro, se ele paga o frete até determinado lugar e eu pego meu carro e vou buscar, e a responsabilidade, né? Paguei, sumiu o produto, quem que é responsável por isso? Se ele for uma empresa precavida, tem algum seguro, né? E o seguro é válido até onde? O seguro é válido até chegar na minha mão? O seguro é válido até chegar em um centro de distribuição, tá? Então, essa analogia foi o que Incoterms faz bem próximo do que é o dia a dia de quem não exporta, tá? É simplesmente regulamentar quem paga pelo frete, até onde exatamente, quem é responsável pelo seguro, até onde exatamente, para que evite que, num momento de divergência, vire uma grande confusão, onde acaba se perdendo dinheiro e tempo com isso, tá? Então, agora eu volto para a parte formatada, propriamente dita, do trabalho, que é explicar quais são eles de uma forma geral, tá? São 11 Incoterms. Esses 11, eles são divididos em 4 grupos, tá? Esses grupos são denominados E, F, C e D. Mais para frente vocês vão entender o que é E, F, C e D. Nada mais é que a primeira letra, tá? Os Incoterms são descritos por 3 letras, tá? Eu vou explicar também o que são cada uma das 3 letras. Então, vamos lá. Do grupo E para o grupo D, lembrando que abaixo dessas caixinhas de grupos tem os 11 Incoterms, tá? Eles são encaixados aí embaixo dessas caixinhas. Então, vamos sempre focar que eu estou apresentando isso para vocês para empresas exportadoras, tá? Então, meu ponto focal vai ser o exportador. Então, partindo do pressuposto que o ponto focal é o exportador, o grupo E é o que tem a menor responsabilidade, tá? Ou seja, os Incoterms que estão abaixo do grupo E é aquela que o exportador
se propõe a, eu vendo o meu produto, eu vou exportar meu produto, só que eu vendo ele e eu deixo ele aqui no chão, praticamente dizendo, tá? Se você quer comprar meu produto de um outro país, você resolve. Você contrata o frete, você contrata o seguro, você vem buscar, faz o que for. À medida que vai passando do E para o F, do F para o C, do C para o D, vai aumentando essa responsabilidade do ponto de vista do exportador, tá? Ou seja, qual seria o cenário ideal ou o cenário mais fácil para mim como exportador? Se eu consigo exportar meu produto e falar assim, ó, eu estou exportando um monte e eu ponho o meu preço no chão aqui. Quem quer comprar se vira para vir buscar, seria o mundo mais fácil, tá? Mais fácil, porém inviável, tá? Não é usado para alguma coisa que seja pessoa jurídica, digamos assim. Isso é usado, às vezes, para negociação entre pessoa física, tá? Entre o grupo F e o grupo C, ficamos num equilíbrio onde tem um pouco de responsabilidade de cada um. Quando eu for explicar mais para frente, vocês vão ver que acaba sendo o mais justo, né? E é claro, se eu bater lá no grupo D, no finalzinho do grupo D, é aquela condição onde eu quero tanto exportar, um mercado determinado para mim num determinado país é tão importante que eu falo para o meu comprador lá, ó, o meu preço, eu entrego ele aí na tua porta. Responsabilidade do frete, responsabilidade do seguro, responsabilidade da documentação de exportação no meu país, responsabilidade da documentação de importação e do seu país, eu me viro com tudo, tá? Também é um caso muito atípico de se acontecer. Isso acontece com multinacionais, onde elas mesmas se beneficiam desse trâmite, tá? Não é comum esse do grupo D, tá? Não se preocupem com decorar isso aqui, tá? Eu estou tentando fazer de uma forma muito, muito didática. Ao final, eu vou abrir para a gente conversar um pouco sobre isso. Vocês vão ver que o importante é entender quais são esses grupos, quais são esses 11, que hora usar um, que hora usar o outro, tá? Bom, por grupo agora. O grupo E vem de ex-works, tá? É o transporte integralmente a cargo do importador, como eu falei para vocês, tá? É aquele que tá aqui no chão da minha fábrica, eu exporto, tá? E o que você cuida? Nada, eu fabrico e deixo no chão da minha fábrica, tá? O grupo F, a primeira letra de F é de free, é o transporte principal a cargo do importador, tá? Então, o exportador vende e fala assim, eu te entrego num determinado local. O transporte principal, que falando de comércio exterior, é o entre países, né? Normalmente o mais caro, o mais trabalhoso, é por conta do importador, tá? O grupo C vem de cost and carriage, e é o transporte principal a cargo do exportador, ou seja, a gente já está falando em algo um pouco mais justo, né? Nós estamos falando em um meio termo onde o exportador se responsabiliza por uma parte ou por total do principal transporte. Lembrando que o principal transporte é o mais custoso num processo de exportação, tá? O grupo D vem de delivered, tá? Tá delivered ali, mas é delivered. É o transporte integralmente a cargo do exportador, mas integralmente a cargo do exportador pode ser o principal e pode não estar incluso o transporte local no país de origem, tá? Abaixo do D, eu vou mostrar para vocês, vão ter D e mais duas siglas, tá? Aí a gente explica melhor o que quer dizer isso aqui.
Essa tabela que eu vou mostrar para vocês me desculpem até de não estar tão visível, tão focada, mas eu não consigo em alta definição. Resumindo o trabalho que eu me propus a fazer com vocês hoje, nada mais é do que essa tela, tá? Tudo e qualquer coisa que eu falar para vocês hoje, eu poderia deixar parado nessa tela e a gente ficar conversando só sobre essa tela. Mas essa tela é fácil de consultar, essa tela eu explico para vocês onde ter acesso a ela, como ter acesso a ela, tem os gráficos em vários formatos. Eu queria que vocês se atentassem aos desenhos em azul na linha superior, tá? E desse uma olhada nessa linha azul superior, vindo da esquerda para a direita, tá? Então, lembrando que nós estamos aqui numa reunião com exportadores, tá? Então, a gente parte ali do primeiro prédio, que é o vendedor exportador, ou seja, sua empresa, sua indústria, seu centro de distribuição, o que for. Você vai ter um frete, que é o caminhão ali, até uma área alfandegada. Essa área alfandegada pode ser num porto, no aeroporto, pode ser um ponto só alfandegado, tudo bem. Nesse ponto aí é aquele ponto onde precisa se pagar os impostos e verificar as documentações de exportação, tá? Quando tem imposto de exportação, tá? Na maioria das vezes nós não temos, nós temos um incentivo, digamos assim. Então a gente não paga imposto nesse momento aí, tá? O próximo ponto após a mercadoria liberada pela alfândega, ela é transportada, tá, para o que seria o transporte principal, que pode ser trem, navio, terrestre, aéreo, que é aquela bolinha ali do meio. Após isso, ainda seguindo a linha azul, o próximo passo é o quê? Descarregar, passar pela alfândega do país de destino. Nessa hora da alfândega do país de destino, incidem impostos e legislações que quem conhece bem é o país de destino. Normalmente é o importador, tá? Então, se pensar em equilíbrio, ninguém conhece melhor a sua alfândega do que o seu próprio país, tá? Por isso que o meio termo de responsabilidade entre os termos dos Incoterms é o mais justo, tá? Então, voltando à linha azul, nós estamos na alfândega do país de destino. Dali tem um frete até o comprador, tá? Ou o importador. Esse frete pode ser um centro de distribuição, pode ser uma empresa, pode ser um lojista, tá? Mas ainda existe aquele frete ali, até o destino final. Então, o que acontece? Se a gente olhar o gráfico agora, olhando ao lado direito do gráfico, nós temos uma barra no sentido vertical, duas barras, na verdade, no sentido vertical, lá no fim à minha direita, tá? Aonde a gente separa em dois grupos, tá? Ou seja, de EXW até DDP, que são seis, tem um pouco mais ali, tá cortado. De EXW até DDP, nós estamos falando de Incoterms que funcionam para quaisquer modais, tá? E lá, os últimos 4 são os Incoterms que são só para segmentos aquáticos, tá? E o que eu vou fazer agora? Eu vou explicar isso de um jeito bem didático. Eu acho que foi o jeito que eu aprendi melhor. O que acontece? Vamos pegar os casos extremos, tá? Qual seria o caso extremo? Xworks, que é o EXW. O que é o EXW que está marcado na seta em vermelho ali? Se vocês olharem no gráfico, a preocupação do exportador é nenhuma. Praticamente, exportei, está no chão, aqui, o importador é responsável por tudo, tá? Não é o indicado. O próprio Incoterm 2020 sugere que não se faça negociação nesse modelo, porque não é tão simples a parte alfandegária no nosso país, tá?
Então, às vezes, o seu importador lá até tem uma certa experiência em importação, mas não necessariamente com o nosso país, tá? Então, pensando que de cima para baixo, na coluna à esquerda, eu estou falando de menor responsabilidade para o exportador, para o de maior responsabilidade para o exportador, ou seja, se vocês olharem a barrinha vermelha e verde, à medida que eu vou descendo as linhas, essa barrinha vai direcionando mais lá para o lado direito. Isso quer dizer o quê? Eu como exportador, estou assumindo maiores responsabilidades sobre a negociação, tá? Aí vamos para o próximo, o DDP. O que seria o DDP? O DDP é o extremo contrário, que é como eu falei lá atrás. Se vocês olharem, as barras estão pintadas totalmente, o vermelho e o verde ali, que é onde eu, como exportador, em comum acordo, falo que eu vou fazer a exportação e vou cuidar de tudo. Do frete, da contratação, do seguro, da alfândega no país de origem, da alfândega no país de destino, tá? Como eu disse, não é o mais comum, não é o mais indicado, tá? Eu vou para o próximo agora, que seria o equilíbrio entre eles, tá? Que é o CIF. O CIF e o FOB são muito próximos, tá? Eu escolhi o CIF para usar como exemplo. O que acontece no CIF? O CIF, eu como exportador, eu vou assumir o máximo que eu posso dentro do que está no meu conhecimento. Então, eu vou assumir o meu frete no meu país, eu vou assumir o processo alfandegário no meu país, até o meio do caminho, que é até colocar no transporte que será feito entre os países. Só que o CIF, ele tem um pouquinho mais que isso. O CIF, ele assume o seguro até chegar no país de destino, tá? O quê? Isso é um seguro básico, é o mínimo de seguro possível, tá? Isso não impede que o importador faça um seguro, nesse período, um seguro mais completo. É bem comum acontecer isso, tá? Entre empresas mais experientes, um acordo equilibrado seria o exportador aqui sugerir FOB ou CIF, tá? O FOB, ele coloca até o transporte, que seria o transporte principal entre países, mas naquele momento ele não assume o seguro, ou seja, o seguro passa a ser transferido naquele momento, tá? E o CIF, ele assume o seguro até chegar lá, um seguro básico, tá? Aí eu estou, mais uma vez, falando a mesma coisa com um pouquinho mais de detalhes agora. Eu desmembrei aquela tabela que eu vinha falando lá atrás em dois segmentos, tá? Multimodais e, na sequência, os marítimos e fluviais, tá? Então, por que eu separei aqui? Só para ficar um pouquinho mais fácil de ler, tá? E vem a ser um resumo escrito de outra forma. Partindo aqui do EXW e descendo até o DDP, lembre que vai aumentando as responsabilidades do exportador. Então, um resumo aqui. O EXW, de novo, ex-works. Só que agora, ali embaixo da coluna do português, eu tomei o cuidado de colocar entre parênteses algumas palavras, e que, se vocês olharem, são bem parecidas. Local de entrega nomeado, local de entrega nomeado, local de destino nomeado, local de destino nomeado, tá? Não foi à toa que eu coloquei isso. Por quê? Dentro de cada um deles, ainda tem uma pequena variação. Por exemplo, a gente está fazendo uma negociação, falei que o ex-works é o modelo mais simples, onde eu disponibilizo na minha fábrica, tá? Só que na minha fábrica, eu posso ter mais de uma planta. Eu posso ter uma planta fabril e uma planta de distribuição, uma planta de armazenagem
e isso pode ter custo diferente, tá? Então, sempre que formos fazer uma negociação internacional, nós devemos mencionar o Incoterms adequado à negociação e aquele espaço que eu coloquei entre parênteses lá, ou seja, Ex-Works na minha fábrica, na minha planta, aqui em Ribeirão Preto. Endereço tal, ponto. Ou seja, eliminamos problemas de entendimento, tá? Aí nós vamos para o próximo. O FCA, onde o transporte principal não está pago. Eu entrego até um centro de distribuição ou algum lugar acordado. Então, o meu Incoterm vai ser FCA e entre parênteses, aonde é o transportador que as duas empresas em comum acordo determinaram, tá? Eu gostaria de atentar que à medida que eu vou andando aqui para baixo, vocês vão percebendo que isso pode influenciar no preço da negociação, tá? Uma coisa é você assumir o custo do teu produto na tua fábrica, outra coisa é você assumir o custo do teu produto entregue no destino, tá? Então, vamos para o próximo, que é a linha C, tá? Vocês viram ali que no multimodal, abaixo da caixinha E, a gente só tem o Ex-Works, que é o EXW, tá? Para multimodal. Não temos outro com a letra E no início. Com a letra F, nós temos mais de um, tá? Mas para multimodal, nós temos um só, que é o FCA. Aí passamos para a letra C, que é o transporte principal pago, que é o Carriage Paid To, tá? Ele pode ter uma variação para multimodal, onde eu pago até um destino X, ou eu pago até esse destino e também assumo o seguro. Lembrando que escolhemos o Incoterm adequado e colocamos entre parênteses qual é o local dentro desse Incoterm, tá? Aí nós vamos para o próximo, o D, que é onde a gente tem maior compromisso, maior responsabilidade, por consequência, maior custo dentro da exportação, tá? Que é a caixinha com início da letra D, que é o Delivered at Place, que é entregue no local, entre parênteses, qual é esse local. Esse local pode ser no porto, lá do destinatário, pode ser num centro de distribuição dele lá, tá? Pode ser. Aí a gente passa para o segundo, que é o Unloaded, que é descarregado. Então, é a mercadoria, teoricamente, no chão, tá? Aí, a gente deve especificar também em qual terminal. A gente pode ter mais de um terminal no país de origem. E no momento da negociação, o próprio importador vai direcionar o que ele tem alguma facilidade, seja por proximidade física, seja por legislação local ou alguma coisa do tipo, tá? E o DDP seria o mais custoso do ponto de vista do exportador, de maior responsabilidade, tá? Que é o Delivered Duty Paid, onde o exportador assume tudo. Só que mesmo o assume tudo exige que seja mencionado DDP, entre parênteses, até endereço determinado X do importador, que vocês em comum acordo determinaram qual deve ser esse, tá? No caso de alguns Incoterms, tá, que são específicos para meios marítimos e fluviais, que é o FAS, dentro da caixinha F, FAS, FOB, tá? O FOB, que é Free On Board, é um dos mais utilizados. Mais para frente eu falo um pouquinho mais sobre isso, mas volta naquela conversa. Nós estamos na linha F e na linha C. A linha F e a linha C, se vocês lembram, naquela onde estavam as caixinhas, ele está na divisão ali entre o meio do caminho, tá? Ele não é nem E e nem D. O E seria muito, para mim, como exportador, muito sossego e falta de responsabilidade, e o D seria bem custoso e trabalhoso para mim. Então, esse meio do caminho aqui é o mais usual, tá?
Transporte principal não pago. Free alongside ship é quando você entrega a carga até lá do lado do navio. Tá? Você, como exportador, é responsável até lá ao lado. Isso também deve ser especificado entre parênteses. Eu estou usando o Incoterm FAS até o porto tal, o máximo de detalhe que você conseguir colocar ali. O Free On Board, que é colocado no navio, desembaraçado e colocado no navio já, tá? Só que você não paga por esse transporte, você coloca lá e não pagou pelo transporte. Aí nós vamos para as caixas C, que é onde você já paga o transporte, tá? O CFR, você é responsável pelo transporte principal e pelo pagamento do frete até lá, mas sem seguro. O CIF, você já paga o transporte, é o custo, o seguro e o frete do transporte principal, lembrando disso, tá? Agora eu vou para o próximo slide. Ou seja, não precisem se preocupar com esse monte de sigla, esse monte de coisa que acontece por aí, tá? Os mais usados são FOB e CIF, tá? Eu já pesquisei, eles são os mais usados, eles são os usados inclusive para prospecção e para contabilidade de negócios internacionais, tá? Então, dificilmente vamos transitar fora desses dois, tá? Lembrando, lá atrás eu falei um pouquinho para vocês na hora que eu vinha mostrando a tabela, a FOB, Free On Board, ou seja, eu, exportador, sou responsável por colocar ele até dentro do navio, ponto. E o CIF, eu faço isso e ainda assumo o seguro sobre esse transporte, sobre esse produto, tá? Próximo passo agora. Por que falamos de Incoterms 2020? Tá? Para quem já utilizava o Incoterm 2010 até o final desse ano, não tem muita dificuldade. Eu listei aqui as principais, eu vou falar um pouquinho sobre as principais mudanças. Para quem está começando, está entrando nesse mundo, não tem por que saber ou entender nada para trás do 2020, tá? A regra hoje é a 2020, mas durante o período de transição devemos tomar muito cuidado, tá? Eu comento um pouquinho por que disso. Que mudou? Parece simples, mas a marca Incoterms passou a ser uma marca registrada, tá? Da Câmara Internacional de Comércio. Então, Incoterms não pode ser usado sem o R. A modalidade dentro da letra D, que era o DAT, passou a se chamar DPU, tá? Na verdade, eles refinaram um pouquinho, nada muito complicado. O aperfeiçoamento da relação com a regulação dos seguros, tá? Existiam algumas lacunas nas interpretações quando a gente confrontava a responsabilidade de transporte com responsabilidade de seguro, tá? Eles deram uma refinada nas palavras aí. O FCA, custo com alfândega, imposto, taxa de exportação pagas pelo vendedor, tá? Isso foi uma indicação também dos Incoterms 2020. Lembrando que eles não são obrigados, ninguém te obriga a seguir a regra, tá? Mas nos orientam a praticar comércio exterior seguindo essas regras. Então, ninguém deixa de usar, tá? As medidas de segurança cobertas, eles também deram uma revisada, né, nesse item, tá? O desestímulo ao uso do ex-works. Resumindo, não é muito saudável para um relacionamento de comércio exterior, onde eu falo para o meu importador, você quer comprar meu produto, você pega ele aqui. É óbvio que às vezes tem um desequilíbrio entre oferta e procura que dá essa oportunidade, tá? Mas existe
um desestímulo ao uso desse Incoterm, tá? Outro detalhe, dentro do F, o FOB e o FAS, e dentro do C, CFR e CIF, também começaram a explicitar um pouco mais que a utilização dessa é permitida para embarque marítimo convencional, ou seja, sem container, ou seja, o ponto de entrega a bordo do navio. E existiam umas notas explicativas para os usuários que eram separadas do Incoterms. Era como se fosse um anexo, tá? Elas agora fazem parte de um guia, dentro do Incoterm tem um guia especificamente que englobou tudo isso. Isso faz com que todos os países do mundo falem a mesma coisa, tá? Vamos lá, dicas e cuidados com relação a tudo isso. A versão do Incoterm deve ser explicitada, como eu falava lá atrás, tá? Vamos supor que a gente, como exportador, vinha fazendo um trabalho regular e no contrato, no negócio, a gente já colocava lá, o meu preço é X, no Incoterm, no Free On Board, tá? Dentro do Incoterm 2010. Ou a gente não escreve nada. No caso do FOB, não teve grande mudança, não teria problema. Mas naqueles que eu falei ali atrás, que tiveram mudanças um pouco mais significativas, se a gente deixar esse espaço aberto, cabe discussão, caso aconteça divergência, onde cada lado, entre o importador e o exportador, cada lado vai puxar a atender o que mais lhe favorece. Então, principalmente no começo, principalmente agora, que nós estamos no terceiro trimestre de 2020, ainda é recente, tá? Lembrando que a mudança vai acontecer a próxima daqui 10 anos, que é 2030. Nós estamos saindo de uma 2010, que vigorou por 10 anos. Lembrem-se de colocar negociação feita sobre o Incoterm tal, modelo 2020. Tá? Outra coisa, na dúvida, e pode acontecer dúvida, porque se nós como exportadores não formos tão experientes, mas o importador lá do outro lado for muito experiente, é óbvio que uma negociação é feita entre o equilíbrio de expectativas, entre o que você está oferecendo em troca de algo, seja o dinheiro, e o que a pessoa na outra ponta está recebendo em troca do que ela está disposta a te pagar. Então, ela pode te questionar do por que você não faz um DDP, por exemplo. Eu quero comprar de você. Lembrando aí, deixa eu ver aqui, eu vi que tem joias no grupo, tem café, que é o Matheus, tem o Marcelo, que são os produtos de banana. Vamos supor que a gente encontre alguém interessado em café, mas é um importador muito experiente. Aí, no meio da negociação, ele vai te forçando a fazer um DDP, que é onde você se torna responsável por tudo, né? Até lá. Só que, se você já discutiu o preço com ele, e nesse momento ele está te forçando a um DDP, você pode inviabilizar o negócio e teu lucro já era. Então, lembrando, Incoterm tem tudo a ver com a definição do preço negociado, tá? O preço negociado é irrelevante. Se você esqueceu o Incoterm para negociar, o importador pode chegar, qual que é teu valor? A pergunta para ele é, meu valor até onde? Tá? Então, para quem está começando a exportar, é importante ter o preço ex-works sempre. Para a gente determinar um preço free on board, por exemplo, que é a metade do caminho, tem muitas variáveis, que são quantidade, peso, para que país que vai, tá? Então, não é um problema você não ter o preço no Incoterm free on board no primeiro momento, mas você tem que ter o preço ex-works no primeiro momento, tá? Agora, o que aconteceu em 2020 que facilita todo esse monte de historinha que eu contei para vocês?
Seguinte, não precisa saber nada disso, teoricamente, precisa saber o que eu falei de forma geral, mas está acessível gratuitamente o aplicativo para todas as plataformas. O aplicativo é grátis. Nesse aplicativo tem um resumo de tudo isso, tá? É pela International Chamber of Commerce, o aplicativo, então com certeza ele estará sempre atualizado e tem todos os idiomas, tá? Então, praticamente, contei toda a história, mostrei um negócio para vocês que é formatado, tá? Eu quero dizer formatado porque não cabe muita discussão, é seguir essa formatação. Existem várias, existem as duas mais usadas. Nós vamos falar sempre das duas mais usadas. A negociação vai quase que sempre nas duas mais usadas, tá? E o aplicativo é interessante, baixem o aplicativo lá. No aplicativo vocês vão ver, eu fiz questão de não usar o gráfico deles, só para vocês olharem lá, que no aplicativo tem outra forma de gráfico para falar a mesma coisa, tá? Muitas empresas usam esse tipo de gráfico, copiam, fazem o seu, acrescentam um detalhezinho a mais, um detalhezinho a menos, tá? Gostaria de agradecer a atenção de todos aí. Eu acredito que até muitos de vocês aí, eu sou o caminho entre atrapalhando a janta de vocês, tá? Mas, mais uma vez, eu agradeço. Eu vou disponibilizar minha apresentação. A Tainá faz a distribuição para quem tiver interesse. No fim da minha apresentação, eu tenho referências onde tem muita coisa, tá? Tem muita coisa. Dá para pesquisar mais a fundo, tá? Tem, inclusive, treinamento da própria Apex, com aula online, treinamento curto, tá? Muito obrigada, José Ricardo. Pessoal, fiquem à vontade caso vocês tenham alguma pergunta, algum comentário, alguma dúvida para fazer ao nosso palestrante. Fiquem à vontade, foi excelente a sua palestra. Muito bom, muito obrigada mesmo. Tainá, eu que agradeço. É um item, como eu falei, eu gosto muito de conversar, eu tenho facilidade de conversar, e é um item que me trava muito, porque, na verdade, o que eu teria que apresentar para vocês? Uma tabela. E falar para vocês, ó, interessante entender essa tabela, tá? Exato. Então, eu tentei fazer isso de uma forma mais agradável, de um jeito que conseguisse atingir quem já usa, quem não usa, por que isso faz diferença, tá? E é algo muito parecido com seguro, tá? É aquele tipo de coisa que é melhor a gente fazer bem feito e não precisar usar. Quando que vai usar isso? Tivemos uma divergência entre importador e exportador. Aí nós vamos bater lá e falar, opa, nós negociamos o quê? O que está escrito aqui? E eu vou compartilhar um caso muito interessante que aconteceu ano passado com uma funcionária minha aqui, tá? O que acontece? A gente estava negociando commodity. Commodity é algo que o lucro é relativamente baixo, só que é feito em grande quantidade a negociação, tá? E o que aconteceu? Uma das pessoas que trabalham comigo estava negociando, mandando para a Europa, e na documentação a gente tinha determinado qual era o Incoterm. Só que o importador lá era muito experiente, e ele fez uma pergunta por e-mail para minha funcionária, tá? E essa pergunta foi algo do tipo assim, mas você paga esse transporte aqui? Ela não se atentou e respondeu sim. Esse sim gerou um grande problema, tá? E esse problema foi o quê? Chegou no país de origem, a importadora segurou e falou, não, eu não vou pagar isso aqui. Aí, gente, não, porque era uma coisa recorrente, sabe? A gente não se preocupou, não conseguia entender por que a gente foi procurar, ela mostrou esse e-mail, onde uma pessoa respondeu um sim, sem ir a fundo e ler o que está no Incoterm regido. Regido no Incoterm. Exato. O que aconteceu com isso? Foi uma perda muito grande, financeira. Nós assumimos isso para não perder a negociação, tá? Ou seja, ela praticamente nos pegou
por esse detalhe. Então, é interessante entender. Ó, eu vou tomar a liberdade de responder como meu Fique chat à vontade. aberto. Eu vi aqui, eu agradeço ao WE Joias também, que me elogiou aqui, muito obrigado. Eu já fiz um trabalho muito interessante com exportação de joias de prata. É bem legal essa conversa, viu? Bem legal mesmo, tem um caminho interessante aqui. O Brasil tem muita coisa nessa área para ser utilizado. Matheus, já está virando meu amigo aí, preciso ir lá visitar. Matheus, seguinte, normalmente é CIF, tá? Ele pergunta se café como commodity, normalmente é CIF, tá? Café como o produto pronto, que seria um café premium, para consumo, a gente até acaba usando o modo aéreo para ter um custo melhor. Então, a gente não encaixaria nem FOB nem CIF, tá? Mas eu vou passar um tempinho conversando especificamente sobre isso. Vamos lá, Luiz Carlos. Onde consigo o aplicativo? Seguinte, o aplicativo está no App Store, na Apple App Store. Se você digitar Incoterms 2020, é o que aparece. Eu não tenho dispositivo Google, mas no Google é a mesma coisa. Se você for na lojinha do Google, digitar Incoterms 2020, tá? Por que eu uso 2020? Porque existem empresas que até dão algumas informações, mas o oficial, que passou a ser disponibilizado a partir do 2020, digita Incoterms 2020 e vê aquela cara da minha apresentação lá. WE Joias, sim, fique à vontade para me procurar, me desculpem, eu me sinto tão à vontade aqui com esse pessoal que eu acabei esquecendo de colocar na minha apresentação meu contato. A Tainá tem meu contato. Eu passo para o pessoal, se você quiser. Boa, Tainá, por gentileza. Junto com a apresentação, pessoal, eu encaminho o e-mail do José Ricardo. Alguém mais tem alguma coisa? Se quiser abrir a câmera, se quiser conversar. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto isso, para vocês me responderem aqui, que eu estou para perguntar desde semana passada, mas podem continuar com as perguntas para o José Ricardo. É algo paralelo. É sobre o horário dos nossos eventos, às 18h30. Eu não sei exatamente com relação a todos vocês aqui, se são todos profissionais de comércio exterior, se todos trabalham em horário comercial ou não, mas com relação ao horário, por exemplo, se esse evento estivesse acontecendo em horário comercial, um exemplo, às 16, às 16h30 ou às 17, seria melhor ou não? Comparando com o horário das 18h30, que é o horário que nós estamos nos encontrando. Gostaria desse feedback de vocês e gostaria de saber também se tem algum importador aqui, se tem alguém que importa. Por favor, responde para mim que eu posso até verificar a questão aqui do chat depois, tá? Não vou até dar prosseguimento com vocês sobre isso não, que eu tenho... eu consigo acessar o registro do chat, mas eu precisava da resposta de vocês, por gentileza. E se tiverem mais perguntas para o José Ricardo, podem dar prosseguimento também. E muito obrigada pelas respostas. Legal. Tainá, acho que todos. Acho que ninguém quer conversar comigo. Mandaram as perguntas escritas, acho que eu respondi todas. Estou à disposição, tá? Se precisarem de alguma coisa, tanto de exportação como de importação, e do próprio PayEx. Com relação ao monitoramento dos fretes CIF e FOB, existe diferença crítica. Túlio, você consegue abrir teu áudio para conversar comigo?
Túlio? Oi, Túlio, tranquilo. Então vamos lá. Monitoramento dos fretes. Explica melhor a tua pergunta. O que seria um monitoramento dos fretes? Por acaso você tem uma empresa que faz esse acompanhamento, esse feedback? Luiz Carlos, eu volto com você já já. Me aguarda um minutinho, por favor. Tranquilo. O Túlio está escrevendo uma outra aqui. Túlio, não sei se você ainda está me ouvindo, se eu te responder. O Túlio não consegue falar, não. Ele está no chat, ele disse que não consegue, que está quebrado o microfone. Mas ele escreveu, Tainá? Eu não vi. Ele escreveu. Infelizmente não, está quebrado. Ah, tá, mas aí eu pergunto para ele o seguinte, o que ele quer dizer com monitoramento do frete? Tá? Ah, tá. Não respondeu sua pergunta ainda, que para mim não apareceu. Alô? Túlio? Não. Boa, Tainá. Agora ele tá respondendo. Isso, Túlio. Então vamos lá. Agora eu entendi. Eu eu tenho contato com empresas que fazem trabalho bem parecido com o seu, tá? Então a resposta é não tem diferença. Quanto a monitoramento, não tem diferença, tá? CIF e FOB, o monitoramento é a mesma coisa. Para quem trabalha com monitoramento, não mudou nada. A única coisa é que, contratualmente, entre um e o outro, nós temos um seguro bancado pelo exportador, no caso do CIF. E no FOB, o seguro termina no momento da transferência de responsabilidade. Tá? O FOB transfere a responsabilidade da carga junto com a responsabilidade do seguro. O CIF transfere a responsabilidade da carga e mantém o seguro básico por conta do exportador. Túlio, te respondi? Perfeito, respondeu até além. Boa, Túlio. Luiz Carlos. José Nascimento, tudo bom? Boa noite a todos. Boa noite. Primeiro, eu queria parabenizar a todos, tá? O Rodrigo e sua equipe estão de parabéns. A semana passada eu assisti a live com o Marcos Argedon. Estou acompanhando todos os trabalhos e eu acho muito interessante. E aproveito para explicar para o pessoal que eu já participei do PIEX, de consultoria do PIEX, e tendo dúvidas não só da área que eles estavam ministrando, mas de outras áreas, mesmo depois que acabou a consultoria, o pessoal se tornou tão amigo que sempre ajudou a gente, tá bom? Parabéns à equipe. Agora eu vou fazer uma pergunta para você, José Nascimento. Nós somos uma indústria aqui de Ribeirão Preto, é um laboratório que produzimos produtos médicos e odontológicos, e cosméticos. Qual o nome? Lunis Produtos para a Saúde e Cosméticos da Irela. Obrigada. O que acontece é o seguinte, no decorrer, nós somos parceiros da Apex, da ABPEC, do projeto Beauty Care, enfim, nós estamos bastante envolvidos em diferenciando os produtos que a gente produz no mercado. Mas eu estou com uma dúvida aqui que é bastante pertinente, tá? Nós começamos a desenvolver um trabalho, uma linha de produto, uma nova metodologia na área da saúde e da beleza, e nós descobrimos um produto, uma nova tecnologia de uma linha vegano, que os estudos clínicos todos que fizemos, em homem e mulher, de várias idades, várias faixas de idade, enfim, com 2 minutos de aplicação de um determinado produto, nós conseguimos hidratar, nutrir, suavizar as marcas de expressão, revitalizar a pele, clarear a pele e tudo mais.
É uma nova metodologia de fabricação que a gente desenvolveu. O que aconteceu isso? Isso fez com que a gente posicionasse essa nova linha de produtos veganos como uma linha premium que a gente vai trabalhar e posicionar, cujo nome, inclusive, não é nem brasileiro, tá? O nome da linha é especial, não é brasileiro. A minha pergunta é: como essa linha, uma linha premium, está relacionada diretamente, volto a falar, com 2 minutos de aplicação, tá? Olha a maravilha. A minha pergunta é: nós pensamos, como nós escolhemos um nome bem, bem premium, bem fora do Brasil, a nossa preocupação seria que se a gente montasse um escritório lá para facilitar a nossa penetração para o mundo inteiro desse novo produto, dessa nova metodologia de fabricação. É interessante montarmos um escritório, não seria uma filial, seria um escritório mesmo comercial, nesse país, que pudesse abranger todo o mundo por lá? Boa, Luiz Carlos, obrigado pelo elogio à equipe, ao trabalho passado que você teve, muito obrigado mesmo, em nome da equipe toda. A introdução tua, você detalhou tanto que eu até fiquei com medo, quase que eu falei, nossa, não vou saber responder, eu vou levantar para tomar uma água. Mas, ó, o que eu tenho a dizer? Eu tenho a resposta, Luiz Carlos, mas ela é um pouco mais complexa, tá? O que acontece? É muito estratégico da sua empresa fazer essa operação, tá? Mas é comum fazer essa operação, tá? Eu tenho parceiros de empresas que eu atendo que usam essa operação para ter algum benefício na importação. Eu tenho os que usam para ter benefício na exportação. Eu tenho empresa que focou o mercado americano, por exemplo, tá? Então, ele utilizou uma marca que tem um atrativo muito forte na América do Norte, montou um escritório, criou marcas ali dentro, submarcas, e esse escritório nada mais é que um ponto para que ele tenha alguns benefícios. Só que tudo isso tem um custo. Então, essa decisão é muito estratégica, tá? O que eu me proponho? Eu me proponho a passar meu contato para você. A gente faz uma reunião diretamente eu e você. Eu vou analisar como que vem sendo sua operação, qual que é a margem que você espera, qual que é o investimento e fazer algo assim. Para o teu próximo 2 anos a 5 anos, o que você espera. Então, sim, pode ser uma estratégia boa, só que essa estratégia tem custo, tá? Então, a gente precisa pensar muito bem. Eu disponho aqui meu telefone de contato, marco uma com você, onde eu vou pegar vários itens da sua empresa, entender a maturidade, aonde está e qual é teu planejamento. Aí a gente faz um estudo de viabilidade de internacionalização. Em cima do resultado desse estudo de viabilidade de internacionalização, aí você toma essa decisão, tá? Para o comércio exterior é uma coisa que eu aconselho todos. Primeira coisa, estudo de viabilidade do passo a ser dado. Porque muitas vezes a gente começa a dar o passo sem esse estudo prévio, a hora que vê, se parar, perdeu dinheiro, se voltar, custa, se avançar, custa, tá? Então, Luiz, eu me disponho aqui, você tem meu contato a partir de agora, a gente marca, tá? Nós estamos evitando bastante o contato pessoal, então dá para fazer a reunião por vídeo. Eu faço uma reunião com você, te ajudo a montar o que você precisa ter de input para fazer esse estudo de viabilidade antes de dar esse passo. Mas sim, é viável, é um artifício, tá? É um artifício, produtos premium, produtos nichados, digamos assim, que você tem um mercado específico, tá? Eu não sei a maturidade da sua empresa, eu anotei o nome aqui, mas eu não conheço, então me desculpe, às vezes eu estou falando com alguém com muita experiência, às vezes eu estou falando com alguém com pouca experiência, tá? Eu estou tentando me comunicar da forma geral, mas numa reunião com você, eu consigo mapear isso um pouco melhor.
Luiz, te atendi? Sim, é que na realidade o que acontece é o seguinte, sendo muito franco, nos estudos preliminares que eu fiz, de manuseio, de utilização e tudo mais, se eu ficar com você e você usar 2 minutos o meu produto, você vai querer usar na sua casa. Então, a comercialização dele, o trabalho que a gente foi feito, a metodologia, e ele é financeiramente viável, tanto para nós que estamos trabalhando, como para você que vai estar vendendo. Então, o que nós pensamos de imediato? Inclusive, desculpa de estar tomando muito tempo, mas a ideia, a marca, o surgimento dessa marca, que nós abrimos mão para abrir uma marca específica para isso, todos adoraram. Todos adoraram sem exceção. Então, eu gostaria muito mesmo de conversar, porque eu acho que a gente tem lucratividade e margem para a gente trabalhar com qualquer uma das modalidades, desde que a gente tenha foco, tenha objetivo, porque a gente conseguiu desenvolver uma coisa que é uma necessidade do mercado, que é respeito à natureza, seriam produtos veganos, produtos de alta performance, a um preço competitivo. Então, a gente está muito. Eu gostaria muito mesmo de continuar conversando, e eu agradeço novamente a atenção de vocês, viu? Muito Luiz, obrigada, Luiz Cláudio. desculpa um Luiz Carlos, pouquinho. pela sua participação. Pode falar, José Nascimento. Desculpa, Tainá, eu sei que está em cima do horário aqui. Tá, nós já estouramos. Luiz, existe algumas dicas para te dar, tá? Existem algumas dicas para você fazer essa operação que você está fazendo num momento intermediário a custo muito baixo, mas vamos tratar pontual esse negócio, tá? Eu não consegui o contato seu, José Nascimento. Depois as meninas, se puder passar, eu agradeço. Estou aqui com o chat ligado, não veio. Acabei de passar meu celular. Tá, obrigado, viu? Depois a Tainá faz a formal, tá, Tainá? Você pode compartilhar meu contato, e-mail, tudo meu aí, tá? Sem problema. Me desculpem, eu me senti tão em casa que eu não coloquei na apresentação, tá? Não, mas amanhã eu vou encaminhar para todos vocês. Todos que estiveram conosco aqui online vão receber a apresentação do José Ricardo e os contatos dele. Pode ficar tranquilos, tá? Bom, então eu vou dar prosseguimento ao encerramento. A gente já... Foi muito boa essa apresentação, né? Isso mostra aí o tempo que a gente já extrapolou. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação do nosso palestrante, José Ricardo. Foi excelente. Muito obrigada mesmo por poder contar com você, tá? Desde o início, o dia que a gente se falou lá por telefone, e te expliquei como é que era esse projeto, a nossa ação aí em parceria com o PIEX, a Apex e o Sebrae, e poder contar com a presença de todos vocês aqui. Eu já computei aqui as respostas que vocês me deram, tá? Com relação ao horário, muito obrigada. Vi que o Bruno e o Wesley são importadores. Eu tenho uma novidade para vocês, por isso que eu perguntei. De qualquer forma, eu passo também na nossa próxima reunião, para todos que estiverem aqui online. O pessoal que é exportador também vai saber. E é isso. Até terça-feira que vem. Espero poder continuar contando com vocês. Na terça-feira que vem, nós vamos tratar sobre... Gente, é tanta coisa na minha cabeça. Qual que é o tema? Peraí, que eu vou falar, vocês já vão ficar sabendo. Eu que montei o negócio, eu esqueço. Planejamento estratégico internacional, tá? Então, não ri de mim não, José Ricardo. Tô vendo você rir de mim aí. Planejamento estratégico internacional. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso, tá? Até que vai casar um pouquinho, né, José Ricardo, com os questionamentos aí do Luiz Carlos, sobre essa questão aí de ter uma empresa em outro país, enfim.
uma unidade em outro país. Então, vai ser bem interessante. Não vou contar quem vai ser o palestrante. Aguardem o convite, que a gente vai soltar o convite na quinta-feira. Vai ser surpresa, tá? Mas o palestrante vai ser top também, viu? Como todos foram até hoje. Vocês vão adorar, tá? Muito obrigada, tá? Bom descanso para todos vocês. Uma ótima semana. Até terça-feira que vem. Tchau.